Seja bem-vindo a mais um estudo aqui no canal. Eu sou o Daniel Tenuta, também chamado de Bispo Dani, e hoje nós vamos para a última parte do panorama de Paulo. E esta última parte está dividida em 6 episódios. Vamos dedicar esta parte a falar do legado de Paulo, as viagens missionárias, as cartas apostólicas e como o exemplo dele, a entrega dele impactou o evangelho e sempre vai impactar como um testemunho poderoso de transformação através de Jesus Cristo. Você é novo por aqui? Se inscreva no canal, rapidinho, se inscreve, ative as notificações, curta este vídeo e compartilhe este estudo com mais amigos. Sem mais palavras, neste primeiro episódio da parte 3, nós vamos falar sobre a cronologia. É uma introdução a tudo que nós vamos apresentar das viagens missionárias e das cartas apostólicas. Bons estudos! E hoje nós vamos fazer uma viagem bem geográfica, tá? Nós vamos colocar muitos mapas. Você vai acabar de tanto vendo esses mapas decorando as cidades. Quando você estudar a palavra de Deus, você ter o conhecimento histórico, social, cultural, para você compreender o sentimento dos personagens, os conflitos que eles tinham. E aí você vai ter a sensibilidade de ver que o que eles passavam era muito semelhante ao que nós passamos, mas em condições diferentes. Vamos ler Gálatas 2, versículo 7. Paulo diz assim: reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, ou seja, aqueles que não são judeus, assim como a Pedro foi confiada a pregação aos circuncisos, ou seja, aos judeus. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, como líderes, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. E eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Aqui está um dado muito importante para a preservação do evangelho: a comunhão. Atos 2 fala bem firmemente que a explosão do evangelho de Jerusalém se deu por perseverarem na comunhão e na doutrina, ou seja, andarem unidos e o ensinamento de Jesus ser multiplicado sem interpretação pessoal, sem conveniência humana, como puramente é. O evangelho é revelado, o evangelho não é interpretado de acordo com o que eu acho que é certo. Só existe uma verdade. Então nós vemos aqui um momento muito frágil no evangelho, quando Paulo, Barnabé e os demais, eles partem para a pregação nos países que tinham maioria não judaica, ou seja, de gentios, que é a palavra gentil, como eu já ensinei, a palavra estrangeiro. Porque até então o evangelho estava sendo pregado em cidades que a maioria era de judeu. Nós estamos falando de Cesareia, tudo bem, Pedro pregou em Cesareia para não judeus, como Cornélio, verdade, mas a maioria da cidade era judaica. Agora eles estavam indo de Antioquia em diante para uma realidade de um mundo romano, de um mundo grego, de um mundo asiático, é uma outra realidade. E que, neste momento, o evangelho poderia ter sofrido uma divisão, ou seja, a igreja dos judeus e a igreja dos não-judeus. Nós vemos que a divisão, ela traz muito desgaste. Primeiro porque a divisão normalmente é fruto de rebeldia, de que as pessoas não encontraram um caminho de concordância e de repente alguém abriu um ministério, uma igreja, para colocar o evangelho segundo a sua interpretação. Há divisões que aconteceram por causa de escândalo, porque o líder da igreja cometeu um pecado absurdo e tal. Então, existem muitos motivos e todos eles vão trazer desgaste. A igreja vai perder com a divisão. A gente só perde com divisão. Pessoas se perdem, pessoas se decepcionam, pessoas se confundem. Por isso, Paulo e Barnabé foram muito sábios em buscar da liderança principal da igreja.
Nós estamos falando de Pedro, João e Tiago, ali em Jerusalém, o envio deles, a concordância deles. Olha, nós vamos focar em um público não judeu e vocês vão focar em um público judeu. E não há problema nisso. Isso é um tipo de repartição inteligente, até porque cada um na igreja fala com um público diferente, não é verdade? Então era estratégico. Um grupo trabalhar os não-judeus, um grupo preparado para isso, que ia se comunicar, que ia levar o evangelho puro de uma forma que estas pessoas entenderiam, assim como os de Jerusalém focaram nos judeus. Ou seja, a missão de Paulo é levar o evangelho aos gentios, e essa missão se torna o seu legado, porque se nós recebemos o evangelho hoje, muito se deve à coragem de Paulo, Barnabé, Silas e tantos outros que saíram do mundinho judaico e foram encarar as outras nações, as outras culturas, e conseguiram, com eficiência, formar líderes, fundamentar igrejas e assim fazer com que as outras nações com as suas culturas diferentes entendessem o evangelho e recebessem o evangelho e se convertessem e assim pudessem servir a Deus segundo também os seus costumes dentro de um padrão universal do reino que se chama santidade. Então eu quero passar para vocês a cronologia de Paulo. Vamos recapitular isso. O ministério de Cristo começou no ano 27, possivelmente. Lembrando que esses anos, lembra que eu falei, pode ser dois a mais, um a menos, dois a menos, mas nós convencionamos dessa forma para facilitar o nosso raciocínio. Jesus morreu no ano 30 e ressuscitou, obviamente, no mesmo ano. Mas bispo, como assim se ele morreu com 33? Como expliquei a vocês, há um erro de cálculo no calendário gregoriano de 3 a 4 anos. No ano 31, Paulo se converte. Um ano depois que o evangelho já estava bem difundido em Jerusalém, já tinha chegado em Samaria, Cesareia, já estava chegando em Damasco, porque a perseguição de Estevão, por aquilo que aconteceu com Estevão, o apedrejamento, aquele momento fez com que muitos judeus cristãos convertidos se espalhassem por outras cidades da região ali da Palestina, enfim, aquele miolo do Oriente Médio. Paulo então vai para a Arábia, volta para Damasco, fica 3 anos em Damasco, e aí no ano 34 ele vai para Jerusalém, quando ele fica 15 dias com o apóstolo Pedro. Mais um tempo, ele recebe uma visão de Deus e ele vai para Tarso, porque os cristãos e também os judeus que se levantaram para persegui-lo não recebiam o seu testemunho. Não era o momento dele, ele precisava se preparar mais. E como eu disse, pode ser uma estratégia de Deus para que ele já focasse no público pelo qual ele seria conhecido apóstolo. Pois bem, ele vai então para Tarso e fica muitos anos lá. De lá ele vai para Antioquia. Barnabé vai até Tarso depois de 6, 7, 8 anos, resgata, entre aspas, Paulo de lá, e Paulo passa um tempo em Antioquia, e ele se desenvolve como mestre, como profeta, ele fortalece a igreja de Antioquia. No ano 44, ele vai de Antioquia para Jerusalém em uma missão de levar suprimento, levar ofertas arrecadadas em Antioquia. Esse ano é muito importante, é o ano que Tiago, irmão de João, é decapitado por Herodes, Pedro é preso, a igreja interfere, ora, e Pedro é liberto, as portas se abrem automaticamente por aquele anjo, e Herodes, na sequência, morre. Daí então ele volta para Antioquia, Paulo e Barnabé, com a missão cumprida, e entre o ano 45 e 46, eles são enviados para a primeira viagem missionária. Daí o ano 48 eles voltam para o concílio de Jerusalém, depois tem a segunda viagem de 49 a 51, a terceira viagem de 52 a 57, depois a quarta viagem de 57 a 61, na condição de prisioneiro a ser julgado em Roma, e provavelmente morreu entre o ano 66 e 67. E aí, se situou no tempo, cronologia, já entendeu como Paulo se preparou? Maravilha, bela introdução. Agora nós vamos para as viagens missionárias
do apóstolo Paulo. Você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta o vídeo, faça o seu comentário sobre esta aula. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui que eu vou responder e já vai para o próximo vídeo, hein? Já clica aqui para o segundo episódio desta última parte. Até lá!